Então, o objetivo da aula de hoje é falar, né, sobre essas formas adotadas para tratar os dejetos produzidos pelos suínos, ok? O que a gente pode fazer para tratar? Uma das condições, e que a gente se preocupa bastante com relação a isso, é porque a suinocultura é uma das atividades que mais gera impacto negativo ao meio ambiente. Então, quer dizer, a poluição causada pelos dejetos dos suínos é muito grande. A gente lembra que é uma alta concentração de animais, então tem uma alta produção de fezes diárias. Como esses animais estão concentrados em um único local, então a quantidade de dejeto nessa área é muito alta, né? A gente fala dejeto é tanto urina e fezes. Por conta disso, há uma demanda muito grande de água para esse sistema e por conta disso há uma preocupação, né? Para onde mandar, o que fazer com todos esses dejetos. Então, o que a gente pode fazer para reduzir esses impactos que são negativos para o meio ambiente? E aí, por conta disso, é que a gente vai tratar um pouco sobre esse tema na aula de hoje. Quais são as principais causas da poluição? Então, como eu já falei para vocês, uma delas é a alta densidade de animais por área, é a falta de destino correto dos dejetos. Vamos imaginar que dentro da maioria dos criatórios de suínos não existe uma forma de controle do destino correto dos dejetos. Então, isso é um problema que a gente acaba tendo que corrigir. E outro problema também muito sério é a questão da preocupação que nós temos com o controle ambiental. Por conta disso, tanto a questão das fezes, quanto da urina, quanto os próprios gases de efeito estufa são muito vistos para tentar ser controlados dentro do sistema de produção de suíno. Dos gases de efeito estufa, que vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, o principal que da suinocultura é o metano. E é justamente esse gás que é tão poluidor para o meio ambiente que pode ser aproveitado tanto para ser transformado em energia quanto para ser transformado em combustível, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Outros problemas que existem é que vamos imaginar o seguinte: para fazer uma estrutura para tratar esses dejetos, vocês viram aquele modelo lá nos vídeos da Embrapa, são sistemas muito complexos e que tem uma grande quantidade de equipamentos e de estruturas, e que se for imaginar a construção de uma estrutura daquela ali, só é viável se você for um grande produtor de suínos. Se você for um pequeno produtor, aquilo não vai ser interessante nem viável. Então, isso desencoraja muitos produtores para tentar ter essa tecnologia. E outra condição também são falta de políticas de consciência ambiental. Então vocês imaginam um criador de suíno que tem aqueles leitõezinhos no quintal, que já causam um mau cheiro. Uma quantidade maior de leitões com a grande quantidade de dejetos, esses dejetos poluindo o solo, esses dejetos poluindo os rios e os reservatórios de água. Então, tudo isso falta ainda também um pouquinho da parte dos órgãos fiscalizadores puxar um pouquinho mais da orelha dos produtores, de apresentar soluções, que não é só punir o produtor, mas apresentar soluções que corrijam aquelas falhas que estão acontecendo nesse momento. Com relação ao controle desses dejetos, o que tem sido feito? Então, há mais de 20 anos para cá, a Embrapa Suínos e Aves ela tem trabalhado intensamente em parceria com outras instituições de pesquisa e de ensino, né, como universidades e outros institutos de pesquisa, para que sejam desenvolvidas tecnologias que ajudem a controlar a poluição e, a partir do instante, não só controlar a poluição, mas também valorizar os dejetos. Então, os dejetos a gente viu que vão ter três, né, fases principais, que é uma fase sólida, né, que vem principalmente pelas fezes,
uma fase líquida que vem das fezes diluídas, da urina e da própria água que é usada para a limpeza da granja, e uma parte gasosa que são os gases produzidos pela fermentação dos dejetos. Então, cada uma dessas fases pode ser utilizada de uma forma muito interessante dentro do sistema de produção, né, que aí a gente vai falar dos biosistemas integrados, que é quando ocorre essa combinação de sistemas para o aproveitamento e valorização desses dejetos. E dentre as soluções que têm sido trabalhadas pela Embrapa com esses institutos de pesquisa é justamente a produção do biofertilizante, que seria o aproveitamento maior dessa fração líquida, né, que é a parte da parte líquida mais as fezes que são diluídas, o biogás, que aí no caso é o produto oriundo da fermentação desses dejetos gera um gás e que esse gás pode ser usado tanto para geração de energia quanto também para combustível. Também na questão da formação dos biosistemas integrados, a gente vai ver que tem um último momento desse biossistema em que se trabalha com a criação de peixes combinado com a criação de suínos. Uma parte do que era aqueles dejetos do suíno vai ser a água de criação dos peixes. E vocês viram naqueles vídeos que tem essa criação, mas que não é você jogar fezes e jogar a urina dentro do tanque, né? Dentro do reservatório de água, e sim aquela água que vem sendo tratada e que vem rica em algas, em alimento para os peixes. Tá? Então, no caso, o peixe não vai, como o próprio produtor diz, o peixe não vai se alimentar das fezes, ele vai se alimentar das algas que se desenvolvem a partir da presença lá junto com as fezes.